Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda-feira, dia 20 de agosto. É isso aí, pessoal. Continuando a lição. Olha, estamos ainda aguardando suas respostas, tá? Em relação à pergunta da sexta-feira. Só a Ellen respondeu, né? Então, pois é. Estamos mas hoje nós temos por título Seque Suas Lágrimas. A igreja de Tessalônica, a igreja não, a cidade de Tessalônica, na época de Paulo, era uma cidade estrategicamente bem posicionada. Ela ficava posicionada em um porto natural e numa estrada bem desenvolvida. Então essa estrada favorecia a questão da saída do oeste de Roma para o leste e o norte. Isso contribuía muito para que outras pessoas chegassem até aquela cidade. A cidade também tinha um comércio muito forte. Aí facilitava mais ainda, além da questão da facilidade de chegar na cidade, a questão do comércio. Isso contribuía para que muitas pessoas viessem de fora e ficassem tentando negócios ali. Então vinham muitas pessoas de vários países diferentes. Tinha também a questão dos judeus que moravam ali e também os turistas, os apenas visitantes, né? Aqueles que iam para passar um tempo, outros só para visitar. Então aquela cidade foi povoada de várias ideias diferentes, de várias crenças, de vários pensamentos. E isso acabou refletindo a igreja de Tessalônica, né? Nós vemos que ali existiam os gregos, que embora tementes a Deus, eles tinham um histórico politeísta e não tinha a compreensão clara da religião. Tinha também os judeus, que embora acreditassem em Deus, eles não pensavam da mesma forma. Tinha uma variedade de ideias, uma variedade de crenças. Tinha também os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Isso acabou contribuindo para que aquelas pessoas, diante de mortes de familiares seus, demonstrassem um luto muito grande, sofressem muito. E isso preocupou Paulo. Nós vimos que Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12, ele foi falando em questão das formas para estar se aproximando mais de Deus, começou agradecendo e tal. Nós já estudamos essa parte, mas no 13 ele começa de uma forma, assim, de repente ele fala a respeito da morte e da ressurreição. Ele dá uma parada na questão do avivamento espiritual, das formas de santidade, e começa a falar da morte e da ressurreição. Então ali ele buscou mostrar para aquelas pessoas que têm a crença em outras doutrinas diferentes, mostrar que aquelas pessoas que morreram salvas, assim como os vivos salvos, terão a oportunidade de morar no céu com Deus, terão a oportunidade também de serem salvos. Então foi isso que ele estava mostrando ao começar de forma assim repentina a falar sobre a morte e a ressurreição. Já vai desenvolver um pouco mais sobre isso. Pois nesse contexto tem uma parte interessante que traz de que os tessalonicenses eles podiam estar indo um pouco abatidos em relação de que primeiro Paulo tivesse passado pouco tempo com eles, e segundo porque realmente eles não tinham um esclarecimento total dessa doutrina. Isso acabava trazendo um certo abatimento para eles pelas influências ali daquela região de que eles possuíam. Agora tem uma coisa interessante, até mesmo as pessoas ali daquela região que não tinham ainda conhecimento sobre o Evangelho, eles não tinham também, muitos não nutriam aquela doutrina de que as pessoas quando morriam iam para algum outro lugar, tal. Muito pelo contrário, eles tinham alguns tinham uma plena convicção de que a morte era o fim de tudo. E tem até uma experiência interessante na lição de hoje de adultos, é interessante que você leia, porque ele fala justamente isso. Uma mulher que escreveu uma carta que estava sentindo falta das pessoas que tinham morrido. Só que no final da carta ela diz assim: confortem uns aos outros, ou confortemos-nos uns aos outros. E aí tem até uma questão: como assim confortar uns aos outros se não tinha esperança? Se para ela a morte era o total fim de tudo aquilo ali. E aí nos apresenta o contraste que Paulo apresentou para os Tessalonicenses. Porque a mensagem de Paulo, claro, era com o intuito de ensinar, sim, mas era muito maior o intuito de dar-lhes esperança, de dar-lhes conforto, de dar-lhes incentivo para continuar, porque quando Jesus voltasse, eles veriam todas essas pessoas de novo, estariam morando com elas no céu e teriam toda a eternidade. Sabe qual é a mensagem principal da lição de hoje? É dizer para você e dizer para mim que nós temos esperança.
Nós não servimos a um Deus em que no dia que chegarmos à sepultura, acabará todo o nosso relacionamento com Ele, acabará toda a nossa crença, acabará toda a vida que nós buscamos ter ao seu lado. Não, aquilo ali vai ser apenas um momento em que nós estaremos dormindo para encontrarmos com Ele por ocasião da sua vinda. Uma coisa muito interessante, o mundo não conhece essa esperança. Mesmo com esse pensamento aí de que quando a pessoa morre ela vai para algum lugar, eles não conhecem a esperança de ver a pessoa em carne de novo, de abraçar a pessoa de novo, de ter a pessoa assim ao seu lado. E melhor ainda, eles não conhecem a esperança da eternidade. Passar a eternidade ao lado dessa pessoa, né? Pois é, e hoje a palavra de Deus é muito boa em dizer para nós, olha, fique tranquilo, a morte é triste, realmente o ser humano não foi criado para morrer, mas tem uma eternidade à frente, é só você crer. É isso aí, pessoal. Durante a semana nós estaremos estudando um pouco mais isso e que nós possamos também estar levando aquelas pessoas que têm essa crença no que nós sabemos que não é verdade, na questão da questão de reencarnar outras pessoas. Tá? Então nós teremos a oportunidade também de estar conhecendo melhor isso para poder explicar da melhor forma possível para aquelas pessoas. A música continua, viu? Vai estar lá o link hoje de novo. Escutem a música. É isso.